da nossa FM Jardim. Bom, estamos aqui com o nosso amigo Fabiano Silva, que é presidente da Associação dos Ciclistas do RN. Fabiano, seja muito bem-vindo à nossa FM Jardins. Nós estamos aqui hoje para conversar a respeito de toda essa celeuma, né, que está acontecendo aí com ciclistas, não só aqui, mas em vários locais aí do RN, né? Natal, Grande Natal, e vamos falar também mais especificamente depois aqui do bairro Jardins como um todo, né? Então seja muito bem-vindo à nossa FM Jardins, microfones à sua disposição aí. Parabenizar aqui pelo trabalho de vocês e estamos aqui para esclarecer o que for necessário sobre a causa ciclística aqui no bairro e também no Rio Grande do Norte, como o amigo citou. Então a CIRN, somos uma entidade reconhecidamente de utilidade pública, né? Já realizamos os trabalhos aqui ao redor do Rio Grande do Norte há cerca de 15 anos, né? Essa fundação foi 10 de 10 de 2010. E hoje, assim, além de ter utilidade pública, nós fazemos parte do Conselho Estadual de Trânsito e do Conselho Municipal de Trânsito de algumas cidades, principalmente Natal. Sim, eu estou dando aqui uma olhadinha para ver se alguém já entrou. Tem Iraneide Medeiros dizendo que está aqui aguardando essa entrevista aqui, acompanhando com a gente aqui, Cris Medeiros, Carlos Belo, meu amigo Carlos Belo, boa tarde, seja muito bem-vindo à nossa FM Jardim. Tá faltando você vir aqui pra gente bater aquele papo, tomar aquele caldo de cana com café no domingo na feira, viu? Não tô esquecendo não. Mas, Fabiano, é o seguinte, vocês fazem parte aí de um grupo, digamos assim, de uma associação. Quantos associados tem, você sabe? 262 associados. 262 associados ativos RN ou só Natal, Rio Grande do Norte? E como é que você está encontrando? Porque a gente tem muitos problemas na trafegabilidade, né, dos ciclistas aí, por falta de espaço próprio, porque existe uma diferença entre ciclofaixa e ciclovia, né? E faixa compartilhada também. Conta um pouquinho a respeito disso pra gente, para o pessoal saber diferenciar como é que é e quais as desvantagens e vantagens de cada um. Então, a ciclofaixa, né? A ciclofaixa e a ciclovia especificamente, ela tem uma proteção específica, uma barra de proteção, tipo guarda-reio que é utilizado nas rodovias. Então a ciclovia ela é mais indicada para rodovias interestaduais, rodovias intermunicipais. E a ciclofaixa, que ela é um pouco mais leve, né? Ela pode ser colocada dentro dos bairros, né? E também tem a ciclorrota, que também pode ser utilizada dentro do bairro, que ela é com uma faixa compartilhada, como você falou. Então elas não têm nenhuma proteção específica para o ciclista, porque dentro do bairro supõe-se que a velocidade máxima dentro do bairro de Jardins será de no máximo 40 km por hora. Como é que eu posso falar? Em caso de sinistro de trânsito, né, a mortalidade é muito baixa numa velocidade como essa. Então por isso que não requer que seja instalado ciclovias por esse motivo. Mas já se fosse a instalação do 2406, aí tem que ter obrigatoriamente, ao qual a gente já está discutindo com o DENIT, né? O plano metropolitano de ciclovias. E está lá no DENIT, esse projeto está andando, né? Entrou com ação civil pública, o DENIT perdemos, mas continuamos a luta lá para a implantação dessas ciclovias nas rodovias federais aqui, principalmente da região metropolitana de Natal e de Mossoró e das grandes cidades. A gente vê, assim, na grande maioria das vezes, que os acidentes que acontecem são por invasão, né? Assim, ciclofaixas. Ciclovias não, porque a ciclovia ela tem uma barreira física, né? Já é mais difícil. Aí já seria um descontrole de um automóvel, de uma moto, que acabaria fazendo isso. Mas nas ciclofaixas e nessas, a gente chama de faixa compartilhada, né? Que é aquela que os ônibus trafegam por ali e tudo mais, existe uma determinação de uma distância mínima, né? Uma largura mínima para ela. E nós vemos que não é cumprido, né? Como é que poderia se melhorar a nível de segurança para os dois? Porque na realidade a insegurança é para os dois, tanto para o veículo grande, como o
veículo que vai entrar direito ali na faixa e tudo mais, mas principalmente para quem está trafegando nela com a bicicleta, porque aí o para-choque da bicicleta é o ciclista, né? Como é que se poderia, existe alguma campanha, existe alguma coisa que se possa fazer para educação do trânsito em relação a isso? Especificamente com a questão de educação no trânsito, nós já realizamos com a Secretaria de Trânsito, né, 12 municípios, né, por exemplo, Natal, Caicó, o próprio São Gonçalo da França se mobilizou agora para participar com a gente faz essa campanha educativa, a gente vai para a rua, faz as blitz com os motoristas e com os próprios ciclistas, e dando essas dicas, né, de como se portar no trânsito com mais segurança. Mas existe isso a nível assim, de mídia, digamos assim, em algumas mídias televisivas ou mídias sociais? O alcance, né, da imprensa, às vezes a gente consegue alguns booms, né, anualmente a gente tem o Dia Mundial Sem Carros, que inclusive a gente vai realizar esse ano novo, que é o dia 22 de setembro, que a gente consegue alcançar as mídias, né. Um desses trabalhos que a gente realizou é que a gente pega o motorista de ônibus e coloca para ele ficar de bicicleta e o outro motorista tirar uma fina dele. Devia botar um ciclista para tirar uma fina, para ele sentir na pele. Não, aí acontece justamente isso, né? A gente faz essa experiência, tá lá no nosso Instagram, Somos assim, tem essa experiência lá que a gente faz, coloca o motorista e ele vai e sente lá o que a gente, né, passa no dia a dia, porque, digamos, de passagem é muito arriscado, né? Um veículo grande para com um veículo pequeno, mas também a gente tem até as reportagens que eu passei, que eu fiz no caso, que o motorista me demonstrou também as dificuldades que ele enfrenta, a questão dos pontos cegos, né? A manobra que você falou para entrar à direita. Então, o ciclista tem que ficar sempre atento e ter também a direção defensiva, né? O motorista precisa praticar a direção defensiva, sobretudo. Mas o ciclista também tem que começar a pensar também a direção defensiva. Não pode arriscar sua própria vida, né? Até porque o mais prejudicado acaba sendo ele próprio, né? Exatamente, a gente está arriscando as nossas vidas, né? Esse pode preservar. dizer, literalmente que sente na pele, né? O que pode acontecer. Então a gente faz esse trabalho realmente. E quanto à implantação dessas ciclovias, ciclofaixas, cada bairro, cada cidade tem a sua particularidade. Então pode ter o modelo, né? Não existe um modelo padrão. Exatamente. Existe um modelo padrão que é regido pelas regras de trânsito, né? Tem que ter a metragem mínima, a metragem máxima, né? 1,70 m, você tem uma ciclofaixa de cada lado. E também de 2,50 m, bidirecional, mão e contramão. Mas cada bairro é que vai dar, cada bairro, cada cidade vai ter a sua particularidade. Existe uma briga, eu vou entrar agora, mas antes de eu entrar no São Gonçalo do Amarante, principalmente no bairro Jardim, que é uma briga antiga que eu tenho, eu não, né? Que a comunidade tem como todo. Eu queria que você dissesse um pouco em relação a como é que estão essas ciclofaixas, se a pintura está adequada, porque eu passo ali na Ponte Nova, você fala de 1,70 m, se ela tiver 50 centímetros, tem muito, não é verdade? E como é que estão essas pinturas, elas somem, desaparecem, como é feita a manutenção, você tem ideia de como isso está surgindo e está acontecendo? Então, esse é um trabalho que a CIN realiza junto à Prefeitura do Natal, né? A gente tem fiscalizado essas ciclofaixas diuturnamente, né? Os ciclistas passam lá, né? Os ciclistas passam nesse local, na ponte, por exemplo, e fazem a denúncia para a CIN. E a CIN encaminha através de ofícios para a Secretaria para que faça a manutenção. Ali na ponte também tem muita areia da praia que invade ciclofaixas. Então a gente está sempre cobrando a manutenção dessas ciclofaixas e ciclovias. Diuturnamente, a CIN sempre está em contato com a SCTU, né? Uma parceria com a SCTU, como órgão gestor de trânsito, para que eles façam essa manutenção dessas ciclofaixas. Vou entrar agora no campo mais aqui de São Gonçalo do Amarante, do bairro mas se ele quiser, está dizendo aqui que a música de fundo ainda está muito alta. Então é melhor botar o DG logo. Me dá um retorno aí, se ainda está saindo esse DG de música de fundo, porque a gente já cortou aqui, mas pode ser um delay também do Facebook, certo? Bom, entrando aqui no bairro Jardim, deixa eu te contar um pouco da história. Você é morador da onde? Eu estou morando atualmente em Extremóis. Mas já morou aqui em São Gonçalo? Morei no Amarante. No Amarante, aqui no bairro Jardim mais especificamente. Bom, tem um empréstimo da Prefeitura de São Gonçalo do Amarante,
várias coisas que estão sendo afetadas, muitos benefícios, vamos dizer assim, do São Gonçalo do Amarante, que a Câmara na época votou, né? 50 milhões de dólares, se não me falha a memória. E esse plano contemplava, aqui dentro do plano de ajuda, mais especificamente, as ciclofaixas. Me disseram que foi feito um trabalho de pesquisa. Errar é humano, permanecer no erro é pedir pra sofrer, chorar e beber. Então, nesse período, não nos foi apresentado aos moradores como um todo nenhum tipo de pesquisa, não foi apresentado o planejamento, a planificação de como ficaria bonito, ficaria asfaltado. Eu até briguei aqui várias vezes, inclusive com uma das pessoas que tem coordenação aqui, que é o pastor Edmilson, que era diretor do Detran à época. Entramos com pedido junto ao Ministério Público também para que se fizesse isso, porque eles alegaram e fizeram uma pesquisa. E eu questionei, falei, se a pesquisa foi feita, ela foi mal feita. Por quê? Eu vou lhe explicar. Se você chegar em qualquer comunidade e fazer uma pesquisa direcionada, ou seja, qual é a sua opinião? Você gostaria de ter uma ciclofaixa aqui no seu bairro, sim ou não? Você vai ter quase que 90% de sim, certo? Agora, se você disser assim, olha, o que é que você acha, e mostrar o plano, mostrar como é que vai ficar, porque a maquete já existe, né? O plano tá, existe, algumas fotos, hoje em dia você tem a internet, você tem aí maquetes que você mostra aí os desenhos de como vai ficar. A ponte de vapor, por exemplo, é um exemplo disso. Muito antes dela começar, já existiam lá os planos mostrados na TV, tudo direitinho como é que ia ficar. O pessoal, poxa, que bacana, vai ficar legal. Inclusive, dando a notícia que a partir de segunda-feira o DENIT já informou que uma das faixas da ponte vai ser totalmente obstruída para poder se mexer lá naquela. Então vai voltar aquele tirinete que eu já questionei várias vezes. Por que o DENIT não aproveitou as obras da ponte e não começou a fazer as obras da ponte, não, as obras de acesso à ponte, e não começou a fazer esse serviço? Porque foi logo depois que começou o negócio daquelas facções. Já tinha que ter sido feito há muito tempo, muitas reportagens já foram feitas em relação a isso, mas o DENIT não se mexeu, e agora que está para querer acabar uma, começa a outra. Aí só para prejudicar o povo. Falta de planejamento. Mas vamos voltar onde a gente estava. Então, se a pessoa chega com aquele croquis, aquela coisa, e mostra para o morador, olha, a gente pretende fazer uma ciclofaixa, essa ciclofaixa vai passar na sua porta, você não vai poder encostar, essa ciclofaixa vai passar na porta do seu comércio, o seu cliente não vai poder estacionar. O que é que você acha? Com certeza seria não, porque ninguém quer prejuízo para si. Então nós entramos com uma solicitação, o Conselho Comunitário daqui também, a Associação de Moradores entrou, eu entrei, estava à frente, briguei no bom sentido, né? Discuti várias vezes com o diretor do Demutran, que vivia dizendo que estava certo, que era assim mesmo, e eles tentando tampar o sol com a peneira, enfim, para que se fizesse essas ciclofaixas no canteiro. Aqui nós temos vários canteiros, todas as avenidas têm canteiro, todas as principais avenidas têm canteiro. Então que se fizesse de um lado e de outro, porque o lado direito do comércio, das residências, ou qualquer que seja, ficaria livre, não teria problema nenhum. Mas eles bateram o martelo, a tal de Certare, que eu sempre chamei de Errare, que erraram muito, e eu sempre falei isso. Eu nunca vi isso de ilegalidade, mas sim de inadequação. Eu acho que está inadequado. A minha pergunta, eu contei tudo isso para você, por quê? Na Avenida Cidade das Rosas, na parte 2, Cidade das Rosas 2, que é uma avenida muito mais larga do que a que nós temos atualmente aqui, ela está com a faixa no local certo. No local com metro e alguma coisinha, e no canteiro central. Eles alegaram porque a avenida era mais larga, certo? Ok. Mas aí você pega a Avenida Cidade das Rosas, uma Avenida Cidade das Flores, uma Avenida Flores do Campo, uma Avenida Flores Silvestre, que é mais estreita, e aí eles tomaram de um lado só 2,50 metros e pouco. Então,
onde é que está a lógica disso, né? Então a gente sempre bateu nisso. Nós estamos batalhando e vamos continuar batalhando para apagar isso aí e fazer do modo, não estou dizendo correto, estou dizendo adequado. Não sei, você já rodou por aqui, pelo bairro Jardins e viu? Até porque os carros atrapalham o ciclista, os ônibus atrapalham os ciclistas e os ônibus atrapalham inclusive o trânsito. Você podia comentar a respeito e ver o que você achou das ciclofaixas, porque a gente vai falar das rotatórias ainda, que eu não cheguei nesse assunto. Então, Antero, pelo que você está me falando, né, como foi um recurso que veio internacional, ou que tenha vindo do governo federal, nós temos uma lei nacional de mobilidade urbana, né, que é a 2587 de 2012, que ela obriga, né, aos entes colocarem equipamentos de mobilidade urbana, né? Uma mobilidade ativa, né, que é beneficiar o ciclismo, né, que é uma lei nossa, e também pedestres, né, também como acessibilidade, né, pontos de ônibus. Então tudo isso deveria ser pensado e tem que ser respeitado. Como foi um empréstimo, provavelmente o município foi obrigado a ter colocado em detrimento disso. Mas o que acontece? Concordo plenamente que isso tem que ser discutido com a sociedade, né? Inclusive poderiam ter chamado a Associação dos Ciclistas à época. A gente ficou também curioso na época que tem uma ciclovia na margem da BR-406, que ela chama atenção. A gente vê lá da Zona Norte, fica muito bonito aquele vermelhão lá pintado, né? Na marginal da BR-406. E poderiam ter me chamado. Essa tem. Você vê ela quando você vem, porque essa que fica aqui. Lá do Queiroz você vê ela, lá do Queiroz. Essa que pega aqui. Ah, mas ela não está na BR-406. É na marginal, na marginal, exatamente. É na Rua das Ossos Centro, tem nada a ver com a BR. Mas a gente vê ela lá, é muito bonita. A foto tudo é linda. Photoshop. Então, assim, eu concordo com você que tem que haver realmente um diálogo com a sociedade, como eu tinha falado anteriormente, né? Cada bairro vai ter a sua particularidade. É possível também a sua sugestão que você deu de colocar-se também no canteiro central. Por ser um bairro que não tem a velocidade muito acentuada, como eu te falei, sinalizando até 40 km por hora, numa zona de 30, 40 km por hora, é possível colocar também no canteiro central. E adequar também aos comerciantes, criação de ponto de embarque e desembarque, né? Prioridade também ao transporte público, porque a maioria, existem os nossos interesses, existe o interesse dos ciclistas, mas a gente também tem que respeitar os interesses da maioria, que é o quem? O transporte público, né? E o transporte público ele não é priorizado, né? No geral, no estado do Rio Grande do Norte. E eu falo do ciclista de um modo geral, porque ele mesmo acaba sendo prejudicado. Porque imagine que, se ele está no canteiro central, os ônibus, veículos, tudo estão circulando dali do canteiro central para a sua direita. E as paradas de ônibus são do lado direito. Todas elas são do lado direito. Nós não temos, em Curitiba, que nós temos aí pontos de parada de ônibus, que são do lado esquerdo, são plataformas, né? De embarque com vias específicas, mais ou menos uma cópia do... A Bernardo Vieira tentou, né? A Nevaldo Rocha tentou fazer uma cópia disso, mas ainda assim é do lado direito, né? Porque as portas dos ônibus não são dos dois lados, são só do lado direito. E a ciclofaixa, estando do lado direito, o ônibus, para poder entrar para pegar um passageiro e tudo mais, independente de horário, ele tem que entrar à direita. E você mesmo havia comentado a respeito do ciclista ter que tomar muito cuidado para não estar no ponto cego desse motorista. Agora você imagine o quanto poderia se evitar de possíveis acidentes, e nós não tivemos acidente, mas nós já tivemos grandes sustos de ciclista que saía xingando o motorista porque o motorista entrava. A Guanabara, através do seu GPS, determinou aos motoristas que não adentrasse mais a faixa, que pegasse o passageiro, parasse em frente ao ponto, aí vem o segundo ponto. E o passageiro que vai atravessar a ciclofaixa, como é que fica? Então, o que eu quero dizer de inadequação é exatamente menos benefício do que vantagens quando se faz isso. E a prefeitura, aí eu já não posso dizer da atual gestão, porque foi da gestão anterior, e também dos gestores que estavam na época à frente do Demutran, da Certare e dessas empresas, de não terem a sensibilidade de perceber que ninguém ali estava fazendo política nem politicagem. Estava querendo adequar uma coisa que ficasse bom para os dois lados. Porque pela legislação, né, do CONTRAN de trânsito, primeiro são os animais.
né? Segundo os seres humanos, dentro dos seres humanos você tem aqueles que dependem de mobilidade, de acessibilidade, e se você procurar por aqui em qualquer uma das ciclofaixas, você não vai ver uma acessibilidade sequer. Nas paradas de ônibus não existe acessibilidade. Então não foi verificado, não foi visto de uma maneira adequada todos esses pequenos detalhes, porque é desses detalhes que vem um todo no geral, que eu costumo dizer. E essas ciclofaixas, nós inclusive falávamos muito que ela está muito subutilizada, porque o próprio ciclista, sabendo do problema que ele tem, ele prefere passar pelo outro lado. Ele vai pela contramão, porque pelo menos ele vê os carros que estão vindo e tem assim uma melhor reação, vamos dizer assim, né? Porque ele não está no sentido adequado da via. E à noite é mais utilizada por pedestres do que propriamente por ciclistas. Isso eu tenho feito um acompanhamento já de mais de 1 ano e meio, quase 2 anos. Então ela fica subutilizada. Eu acho que foi um dinheiro mal gasto, que poderia beneficiar muito mais tanto os ciclistas quanto os seres humanos, quanto o próprio fluxo de trânsito, se fosse feito de maneira adequada. De qualquer forma, isso é uma opinião minha, né? Por isso que você, na qualidade de um especialista, né? É um ciclista, você vive isso no dia a dia, você imagina que inclusive as ruas, né? Todas elas são cortadas pela ciclofaixa. Então, se um carro vem, o ciclista deu uma bobeirinha, passou, pronto, está feito a porcaria ali, né? E aí a gente vai entrar na rotatória. Pode fazer seus comentários. Então me permita discordar um pouco quanto à questão dos investimentos, porque a gente já vê com os bons olhos, vê que o município, independente da gestão que tenha feito isso, colocou jardins a nível mundial, né? O pensamento do que vem a um nível mundial, né? As cidades que pensam a mobilidade urbana, né? A mobilidade ativa para as pessoas. Então, quando você coloca ciclovia, ciclofaixa dentro do seu bairro, você vai estar humanizando mais aquele bairro. A tendência é que as pessoas, nós precisamos estimular as pessoas realmente a deixar o carro em casa. Como é um bairro pequeno e a efetividade da bicicleta até 4,5 km, ela é muito efetiva para qualquer pessoa, mesmo que não seja um atleta. Ela pode ir na padaria de bicicleta, ela pode realizar suas atividades, ou ir ao trabalho, tem muita gente que trabalha e mora aqui, né? Possam fazer esses deslocamentos sem ter tanto custo de se manter um veículo, de se manter um carro, né? E pegando um pouco do que você falou anteriormente, nós em maio estivemos uma audiência pública na Câmara Municipal por volta da campanha do Maio Amarelo, que é uma campanha educativa, né, que a gente participa efetivamente. Nós recebemos as demandas, né, do que você está falando aí, os ciclistas, olha, está acontecendo um problema lá nos Jardins, e de imediato a gente mandou os ofícios, né, para a Secretaria de Desenvolvimento do município, que era responsável, e também o Demutran. E agora, dia 30 de agosto, nós tivemos uma reunião lá na Secretaria de Desenvolvimento, onde esteve participando a Secretaria de Desenvolvimento, Turismo, Esporte, me falha a memória, acho que é alguma outra secretaria lá, onde nós discutimos essa problemática aqui do bairro Jardins, né, onde eu recebi dos próprios ciclistas também denúncias de que estariam incorretas, e eu fiz a visita no bairro, né, como você falou, e detectei, por exemplo, a sinalização vertical totalmente incorreta. Por exemplo, tem alguns pontos que permitem estacionamento na ciclovia e não pode estacionar na ciclovia sob hipótese nenhuma, né? E vi realmente algumas inadequações, mas tipo, isso é devido que os gestores não sabem, né, ainda lidar com essa ferramenta nova, com esse meio de transporte, né? Eu te cortando só um instantinho, eu acho que eu fui mal interpretado quando eu disse de um dinheiro mal gasto. O dinheiro mal gasto que eu quis dizer foi na forma que ele foi feito. Eu acho que tem que ter a ciclofaixa, tem que ter sim, mas de uma forma adequada, não que não deveria ter para não gastar o dinheiro. Foi nesse sentido. E quanto ao que você falou, dos gestores não terem experiência, não terem o conhecimento, foi contratada uma empresa que faz isso a nível de vários países, não só no Brasil. Isso. Eles fazem Brasil e outros países. Só que foi feita uma reunião com a presença de vários ciclistas, dos comerciantes, do vereador Valban, Edson Valban estava lá, dos gestores e de uma pessoa, alguns engenheiros da Certare, que começaram a colocar
projetos que eles fizeram em Recife, projetos que fizeram em Alagoas, projetos que fizeram em Salvador, projetos que fizeram em outros estados. E o que eu coloquei lá foi, olha, mas cada caso é um caso. Cada caso deve ser adequado da maneira e da melhor forma que traga benefício para os dois lados. E não prejuízo para um lado e benefício para o outro. Para o ciclista, puseram aquelas placas, eu sei que aquela placa é completamente inadequada. Aquilo ali foi uma tentativa de abafar um pouco, falar, não, estaciona até as 4 da tarde, até as 5 da tarde, até as 6 da noite, que inclusive uma das vereadoras chegou a entrar com um pedido para fazer essa adequação de horário. Isso está errado, porque faixa azul você pode ter horário, faixa vermelha de maneira nenhuma, são faixas completamente diferentes, e isso foi colocado na reunião, que foi feita de maneira inadequada. E foi falado até por uma pessoa de lá, que agora não me recordo o nome, mas agora já está feito. Sim, mas porque você fez inadequadamente, você não pode adequar, aí isso vai demandar, por isso que eu falei do dinheiro mal gasto. Sim. Isso vai demandar ter que apagar e gastar de novo e refazer. Ora, se tivesse chamado a população, se tivesse chamado, e antes que fosse, isso tem que ficar muito claro, antes que fosse começada a pintura, porque eles fizeram as faixas, e assim que a gente viu a faixa, falou, vai pintar, vai pintar. A gente entrou, tem, inclusive Josivan tem, vou pedir para ele, depois com o seu WhatsApp, vou lhe mandar para você ver, foi em abril de 2021, ou 2022, uma coisa assim, estava até no começo do negócio de pandemia, nós mandamos um ofício informando que aquilo estava de forma inadequada, que a forma mais adequada deveria ser isso em reunião, e depois foi firmado através do documento, deveria ter sido feito pelos canteiros, com a metragem de um lado e de outro, que ocuparia menos espaço da via, até porque, para que você entenda, a Avenida Cidade das Flores tem 7 metros de largura. Se você tomar 2,5, acabou a avenida. Não é avenida, é menor que uma rua. Se você medir, você tirou 2,5, sobrou 4,5. As ruas têm 5, 6 metros de largura aqui no bairro Jardins. Então, inadequa completamente. E foi a gente colocou que foi período de política, foi período de eleição, né? Pré-eleição, e isso trouxe aí vários benefícios. Em alguns locais, se você passar, deve ter passado, você vê que tem faixas apagadas. Na Avenida Cidade das Rosas, iria ser feito do lado direito também. Está lá apagadinho para quem quiser ver. Na Avenida Flores Silvestre ia ser do lado direito também. Só que aí, quando o caminhão chegou, os cabas botaram o banco e falaram, não, aqui na frente da minha loja você não vai fazer. Ninguém fala isso. Eu falo porque meu papo é reto. Ninguém fala isso. Aconteceu isso, aconteceu nessa marginal que você vê que é tão bonita, pode ver lá que eles iam colocar do lado direito. Só que os comerciantes, entra caminhão, só diesel, não sei o que, vários caminhões que inclusive ficam estacionados ali agora, quando um caminhão para ali, e não tem como você não entrar na ciclofaixa. Não tem como, porque não sobra 1 metro. Como é que 1 metro, 1,5 metro, como é que você vai passar entre um caminhão e uma ciclofaixa? Só se tiver de moto, o carro não encolhe. Então as pessoas invadem a ciclofaixa. Então você vê, o que eu quero dizer em termos de inadequação é esse. Quando você passa aqui em frente à Autoescola Destaque, na Avenida Flores do Campo, ela tomou tanto que se o proprietário da sua residência, que é permitido você estacionar ali ao lado direito, não é permitido você estacionar em cima da ciclofaixa, mas ao lado direito é permitido. Só que se um carro parar, por obrigatoriedade, só sobrou 2 metros de rua. O carro tem 2 metros e pouco, não tem como você não invadir a ciclofaixa. Então eu quis colocar para que você entendesse que não é gastar o dinheiro, não fazer, mas não gastar de uma forma que ficasse inadequada. Mas pode ficar à vontade, enquanto isso eu vou ler naqueles comentários. Esses problemas que vocês estão enfrentando no bairro Jardins, nós também enfrentamos em Natal, né? Quando a gente começou a fazer a luta lá perante a Prefeitura do Natal e a Secretaria de Mobilidade Urbana, os técnicos não queriam nos ouvir, né? Então a gente foi apresentando, nós conseguimos um apoio técnico particular, né? E apresentamos para a própria secretaria como fazer, entendeu? Ouvindo a população. Então assim, a gente reitera esse desejo, né, de que realmente ouça a população
E diante disso nasceu, por exemplo, alguns projetos que a gente vem acompanhando, que é a Avenida Deodoro da Fonseca, não sei se você conhece. Conheço. Pronto, a Deodoro da Fonseca e a Barão do Rio Branco, que tem uma necessidade muito grande por estacionamento de veículos, né? Então ali a Deodoro da Fonseca, ela tem a ciclofaixa, tem o estacionamento, ponto de táxi, ponto de embarque e desembarque e as 2 faixas de rolamento. Então a gente poderia ter colocado ali, mas ela é uma avenida um pouco mais de velocidade, poderia ter colocado no canteiro central. Mas optamos por colocar do lado direito e tem dado certo. É um projeto que tem dado certo, as pessoas estão respeitando. Enfim. E tem espaço físico para isso também, né? Porque a ciclofaixa fica bem à direita, né? E entre a ciclofaixa e a via de rolamento é onde ficam os estacionamentos. Só que aqui isso não é permitido, por quê? Porque não tem espaço, não tem largura, né? Para se estacionar ao lado da ciclofaixa e não sobra avenida, ficaria totalmente prejudicado. Aí tipo, cada bairro vai ter sua particularidade, né? Por exemplo, se nós colocarmos a ciclofaixa de sentido único, por exemplo, em algumas avenidas eu vi aqui que cabe sim colocar a ciclovia de 1,5 m, né? 1,70 m, desculpa, de cada lado e permitir o estacionamento, né? Uma das coisas que a gente também não pode, tem que parar para pensar, e as que espero que os ouvintes aqui também parem para pensar, que a gente não pode investir tanto para ter tanto carro na rua, porque tipo é um custo muito alto você fazer toda a sinalização, você asfaltar para ter um carro ali 24 horas estacionado, né? O cidadão também tem que chamar a sua responsabilidade, ter sua garagem e guardar seu carro dentro de casa. A gente fala mais a nível de comércio, dos né? comércios, os comércios que tem, eu até citei isso na reunião. A grande maioria de comércios que nós temos são comércios de parada rápida. Sim. Mas alguns demoram um pouco mais. Por quê? Porque são lojas femininas, de roupa feminina. Você não vai ver uma mulher entrar para escolher uma roupa e passar 10 minutos, não. É 1 hora, é 40 minutos, é 30 minutos. Até brincou, né? Ao lado da loja que eu tenho. A minha loja é rápida, as entradas e saídas são rápidas. Vai pegar uma informação, mas é 5, 10, 15 minutos. Agora eu tenho veículos da empresa que eu preciso estacionar. As ruas laterais são completamente inadequadas, porque são ruas que nem calçamento tem. Nós entramos, mais uma vez, nessa mesma reunião, eu dei a ideia de que se fizesse o que acontece ali na Avenida 2, em frente ao Nordestão, onde existem baias de estacionamento no canteiro central. Já que não vai se gastar com a ciclofaixa, não vai se... Aliás, uma boa parte dela está bem apagada pelo tempo, né? Isso. A qualidade da pintura também deixou muito a desejar, mas que se fizessem baias de estacionamento no canteiro central, porque o canteiro central, se você fizer uma baia indo, uma voltando, uma indo, uma voltando, você coloca a maioria dos carros que precisam estar ali o tempo todo. Eu trabalho com internet, meu carro tem que estar à disposição o tempo todo. 1, 2 carros ficam ali, não ficam totalmente parados, porque sai e vai fazer um serviço. Quando volta tem que parar ali, porque tem que pegar material, tem que entrar na loja, verificar. Às vezes 15 minutos, meia hora, às vezes 40 minutos, às vezes em 3 minutos ele entra, já tem outra coisa para fazer e sair. Houvessem essas baias, resolveria de certa forma o problema. Não resolveria o problema dos ônibus, porque os ônibus não podem entrar e as pessoas têm que atravessar a ciclofaixa. O problema nem tanto, porque, como ele disse, ela é muito subutilizada durante o dia. À noite é que vai ter mais gente andando de bicicleta. Mas é o que eu digo, falta um pouco de bom senso nos gestores, de um modo geral, em sentar e conversar com a comunidade. E essa seria uma solução que há mais de 1 ano já foi apresentada e até agora ninguém fala nem em projeto. Então a gente bate muito em cima da gestão por causa dessas coisas. Vereadores que estão, inclusive eu até li alguns comentários, tem várias pessoas participando aqui, vamos lá. Tem a Cris Medeiros, tem o Carlos Belo, tem Tarcílio Bezerra, que é o nosso amigo, inclusive tem um comentário dele aqui, eu vou ler, tem a Iranilde, deixa eu ler, Jean Fernandes, Helder Batalha, que tem um programa politicamente correto, vão estar aí na próxima quinta-feira curtindo. Tarcílio Bezerra coloca o seguinte, eu gosto muito da moradia na Zona Norte, que aqui nem é Zona Norte, na realidade aqui é Zona Sul de São Gonçalo. Né? A Zona Sul não no sentido que se tem de Natal, Zona Sul, geograficamente, é a Zona Sul de São Gonçalo. Ele coloca, gosto muito da moradia na Zona Norte, em especial nossa região, Cidade das Flores. Porém, já estou pensando em morar do outro lado da cidade, Zona Sul, pelo fato das obras de acesso e agora a restauração de uma ponte entrar em obra. Quando pensamos que tudo iria entrar no normal, recebemos a triste notícia que vai ser prorrogado por mais 12 meses, que é o que a gente comentou aqui, né?
Isso é uma falta de respeito para com os cidadãos que moram na Zona Norte. Teremos que analisar melhor nossas gestões públicas que desprezam a nossa querida Zona Norte. Aí Iraneide coloca, os vereadores de São Gonçalo são uma comédia. Fiscalizar para garantir o direito da população é de suas responsabilidades. E eles fazem o inverso. Tarcísio coloca aqui, está completamente certo seu entendimento. O nome que se dá a esse projeto é feito nas coxas. Aqui falado por Tarcísio. Ele coloca aqui, ó. Inclusive, fui multado em frente à Casa da Castanha. Parei menos de 1 minuto, às 20h30, para receber uma mercadoria, feito o pedido com antecedência, e ganhei um presentinho de R$ 198. Né? Porque, um detalhe que eu já falei, inclusive me dirijo ao atual diretor do Denetran, Poti Neto, que nós tínhamos um acordo de que o Demutran orientaria e não multaria. Isso aconteceu quando o pastor Edmilson era o diretor do Demutran. Posteriormente, Adelson Martins, que agora está nos serviços urbanos, também foi. Ele cumpriu esse acordo, mas Poti Neto parece que resolveu não cumprir. Eu não sei como é que é a legislação. Eu sou do tempo das antigas, onde todo carro parado em local irregular, ele era notificado. O responsável da STTU, do Detran, de quem quer que seja, saía do veículo, ia lá e notificava, procurava o motorista para tentar uma orientação, e caso o motorista não tivesse, deixava uma notificaçãozinha, aquele famoso papelzinho no vidro. Hoje em dia, com a tecnologia, né, não estão fazendo isso. Mas uma coisa, isso é um fato, isso eu digo que é um fato, não é só uma denúncia de moradores. Vários moradores denunciaram, mas é um fato que eu já presenciei. Os carros do Demutran, senhor Poti Neto, os carros, não sei se é a ordem de alguém ou o quê, os carros do Demutran não param para orientar. Eles passam com o celular, baixam o vidro e vão filmando, não é nem fotografando. Eles vão filmando os carros e depois as multas chegam. E eu digo isso com muita propriedade porque meu carro é um carro de internet, completamente adesivado e identificado. E quando esses carros estão em serviço, eles não têm local proibido para estacionar, não, principalmente quando precisam colocar escada no poste para fazer verificação. Você deve ter conhecimento dessa lei. Carros de telecom, carros de serviço, veículos de serviço de telecom, de eletricidade, enfim. Só que esses veículos, eles normalmente não param e já vão fazer os serviços, porque a gente não sabe onde é o problema. Muitas vezes você tem que parar em vários locais, fazer aquela parada, descer, fazer a vistoria física, aí você descobriu, é aqui, você vai fazer o quê? Você vai colocar os seus cones de identificação, vai cercar o veículo, ligar o pisca-alerta e executar o seu serviço. Mas muitas vezes você sai do carro, vai verificar visualmente se você consegue identificar alguma coisa. Isso é normal, quem trabalha em telecom, quem trabalha na Cosern, ou vê os carros da Cosern passarem, veem isso. Eu não estou falando aquele carro da Cosern que vai com um endereço específico, quando ele vai resolver um problema de rede. E o meu veículo parou em frente ao Conselho Comunitário, no lado da rotatória, que seria um lado de estacionamento proibido, obviamente, parou para que o menino fosse fazer uma verificação de um problema físico, e ele deu a volta, ele saiu do carro e deu a volta em torno do conjunto, do Conselho Comunitário. Não era ali, ele voltou para o carro, pegou o carro e deu continuidade na Avenida Cidade das Rosas. Parou num outro ponto, também fez a mesma verificação e seguiu em frente até achar o ponto, era lá perto da rotatória de Cidade das Rosas 2. Qual não foi minha surpresa, semana retrasada, quando batem na minha porta, correio, opa, está chegando correspondência. Quando eu fui ver uma cartinha dizendo que o veículo foi autuado por estar estacionado, né, em local irregular. Se o profissional lá, o rapaz do Demutran, tivesse descido do veículo para procurar um motorista, ele ia ver o cara e ia falar, não vou ficar parado aqui não, porque o problema não é aqui, eu vou para outro lugar, conversaria e seria orientado, olha, se fizer isso, pelo menos coloca os cones. Rapaz, ninguém faz isso não.
Eu sei que é o normal, mas se cada vez que você parar o carro, descer, botar cone, fazer um bocado de coisa, se você ficar 2 minutos sem internet, já endoida. Se o Demutran ficar 2 minutos sem internet lá, eles já estão ligando. Então é uma coisa que você faz muito rapidamente. Isso é um protesto meu, já estou colocando por quê? Ao verificar isso, eu já havia dito, aí a gente voltando para a ciclofaixa, que aquela ciclofaixa ali, na rotatória do Gemina Center, nota 10. A ciclofaixa está por dentro da rotatória e tem as vias, né, pintadas do acesso de quem vem de uma das avenidas e quem vai para uma das avenidas. Porém, a da rotatória do Conselho Comunitário e a rotatória de Cidade das Rosas 2, ela está por fora. O ciclista que vai fazer aquela rotatória, ele sofre 4 problemas graves, porque ele tem que atravessar 4 avenidas de ida e de volta, então multiplica por 2 dá 8. Porque ele passa a Avenida Cidade das Rosas, ele vem pela Avenida Cidade das Rosas. Quando ele entra na rotatória, ele já tem que cruzar a Flores Silvestre, que quem vem da rotatória entra à direita. Já é um problema, um possível problema ali. Ele dando continuidade, ele pega a mesma avenida de quem sai do sentido bairro e cruza ali. E também, continuando, ele pega quem sai dali e entra, continua na Avenida Cidade das Rosas no sentido BR. Continuando, ele pega a Avenida Cidade das Rosas no sentido Conselho Comunitário. Continuando, ele pega a Avenida Flores Silvestres. Eu estou exemplificando para você entender. Sim, sim. Continuando, ele pega a Flores Silvestre voltando. E continuando, ele pega novamente a Avenida Cidade da Rosa, tanto para ir quanto para voltar. São 8 pontos de possíveis acidentes, porque a rotatória, a ciclofaixa foi feita por fora da rotatória. Quando você tem lá por dentro, você bota uma única faixa de cruzamento, o ciclista vai cruzar só ali, é um ponto. Quando ele vai pegar a outra, é o segundo ponto. E uma terceira, no terceiro ponto, ele faz essas 8 ruas, que é o que acontece aqui na Avenida Cidade das Flores. Então você vê, quando eu falo em inadequação, quando eu falo em não respeitarem nem o próprio direito do ciclista, a segurança do ciclista e a segurança do pedestre também. Porque o pedestre, quando vai fazer aquela rotatória, ele pode ser atropelado por uma bicicleta. Porque ele está fazendo exatamente a travessia nesses pontos onde a bicicleta vai ter que estar passando em cima da rotatória. E é nesse sentido, e inclusive eu já tenho até algumas conversas com o vereador Edson Valban, com referência a isso, para que a gente continue fazendo e fazer uma audiência pública, que é um negócio meio complicado de se agendar, mas fazer uma audiência pública para que a prefeitura tome as providências no sentido de adequação. Tem que pintar? Pinta. Não tem que pintar? Pelo menos, faça as baias para que a gente possa ir estacionar e não atrapalhar o ciclista. Eu tenho alguns amigos, Denilson, inclusive, era parceiro nosso aqui da nossa FM Jardins, que também é ciclista, vive passando para cima e para baixo e usam o acostamento, né, das BRs. A gente entrou com uma informação junto ao DR também e ao DENIT para que fizessem, pelo menos no acostamento, uma proteção, nem que seja aquela faixa, né, avisando que ali, porque se não me engano é uma faixa azul e branca, né, quando você informa que ali passa o pedestre em caminhada, que é a faixa compartilhada, que o pessoal chama, não sei o nome correto disso, que faz aquela faixa ao longo da BR, porque muita gente caminha ou vai de bicicleta para o aeroporto, e nós não temos nada ali. Aí eu já falei um bocado, você me interrompeu, mas pode interromper. Eu aproveito para fazer um apanhado, né? Eu vou fazer um contraponto aqui aos seus protestos com a questão das multas, porque, por exemplo, a Cirne tem acompanhado de perto isso, né? Juntamente a STTU em Natal e também com o Demutran aqui, né? Então tem um outro lado também dos guardas. Você falou, não, que tem que orientar, tem que, né? E nós temos um setor de educação, né? O Demutran também tem, né? Esse faz parte do nosso programa, que chama Programa Vida no Trânsito, ao qual a gente pratica ações de conscientização da população e vai para os meios sociais, vai para as mídias. Dedicamos o mês de maio todo ao Maio Amarelo, que é para chamar a atenção da população quanto à segurança viária, né? E eu vejo, por exemplo, conforme as denúncias dos próprios ciclistas, por falta de fiscalização, para você ver.
por falta de fiscalização dos agentes de trânsito, que são muito poucos, né? São Gonçalo do Amarante tem muito poucos agentes. Uhum. Assim como Natal também, que é uma capital, que tem 130 agentes por turno, uma coisa é muito pequena, porque, por exemplo, a Zona Norte de Natal, é muito raro você ver um agente de trânsito. E a população conclama que a fiscalização venha. Justamente porque os mal motoristas, né, os infratores, Não, lógico. tem colocam em vários. risco não só o ciclista, mas os próprios motoristas, né? Eu, como motorista, também sofro na pele o que os motoristas fazem, né? As mais variadas infrações. Então, por ir acompanhar, a gente também tem uma queixa no Ministério, várias queixas no Ministério Público, né? Quanto a essas questões de trânsito, que os ciclistas reclamam pra gente, temos ações na justiça de ciclistas que foram agredidos, né? Enfim. E a gente foi fiscalizar o trabalho do agente. E ao acompanhar o trabalho do agente, a gente viu também essa dificuldade muito grande da população não querer respeitar as regras de trânsito, né? Então, assim, a gente tá num momento aí que teve tá tendo algumas discussões, né, sobre Indústria de multa. a indústria de multa e tal, mas inclusive os ciclistas criaram, né, não sei quem é o proprietário, que tem um blog no Instagram que chama Indústria da Multa Natal, mas justamente faz a crítica contrária, que é a indústria de infratores. Cara que estaciona em cima de calçada e não pode, estaciona no canteiro central, não pode. Não, mas não pode passar em sinal vermelho, não pode. Inclusive um radialista também, recentemente. Não, outro radialista, não lembro o nome dele. Ele afirmou na televisão, na rádio dele, que ele passou no sinal vermelho, que o guarda não foi orientar ele. Sabe? Não, eu fui porque eu tava atrás de um caminhão e passei no sinal vermelho. Não pode. Sob hipótese nenhuma. Se a gente não der um basta, né? Tá tendo um crescimento nas multas, mas depois vai estabilizar, porque é para chamar a atenção da população para que cumpra as regras de trânsito. Não cumprir as regras de trânsito, vai acontecer o que está acontecendo, por exemplo, lá na Olavo Montenegro, em Nova Parnamirim, onde está tendo muitos acidentes com motoristas e com ciclistas também. Vai acontecer que nem acontece aqui na RN 160, que corta São Gonçalo e Extremóis, que é uma via extremamente perigosa, que todo dia tem acidente gravíssimo de engavetamento, capotamento, motociclista. Então, assim, porque as pessoas não estão se atentando para as regras de trânsito. Aí eu faço o contraponto justamente esse. O guarda, ele vai estar parando a pessoa, olha, não pode, você não pode estar descumprindo as regras de trânsito. Então, assim, nós somos um pouco que a favor a questão da multa, porque a parte da educação a gente já fez. O motorista tem a carteira de motorista, tem a parte educativa que os setores de educação fazem e as pessoas não querem ouvir, né? Tem o Senatran, tem vídeos na internet que rolam todo, e nós mesmos compartilhamos vários para chamar a atenção do motorista que a coisa é muito séria. O Brasil é um dos países que mais matam no mundo sobre essa questão de trânsito, né? Então, assim, queria alertar quanto a isso a população para se atentar às regras de trânsito, ao cumprimento das regras de trânsito e tentar entender por que o guarda tá multando, né? Porque, por exemplo, a gente viu mesmo que, por exemplo, fizemos medições tanto aqui em São Gonçalo, acompanhamos o trabalho dos agentes de trânsito, quanto em Natal. E aí, em algumas outras cidades, a gente está municipalizando o trânsito, né? Como a gente é membro do Conselho Estadual de Trânsito, né? Somos participantes do programa Vida no Trânsito. A gente está municipalizando esse trânsito em várias cidades pelo Rio Grande do Norte como forma de proteger a vida dessas pessoas. Porque, por exemplo, em João Câmara, né? Nós conseguimos unir todos lá em nome dessa problemática, né? Que é o trânsito. Porque o João Câmara, o trânsito estava totalmente desorganizado. Então, os agentes de trânsito vieram para organizar o trânsito. Teve todo um período, como em São Gonçalo do Amarante teve, que os guardas estavam ali só fazendo trabalho educativo. Só com um coletezinho, com apito, mandando passar, orientando. Então, esse período já passou. Então, a gente, infelizmente, agora só tem como dar andamento nisso através da multa. Infelizmente, a única parte... que a parte sensível do ser humano hoje é o bolso, né? Mas existem casos, sim, os carros de serviços, né? Como você falou, né? Não só de serviço, que não vezes. Que não é uma problemática só dos agentes de trânsito de São Gonçalo do Amarante, porque, por exemplo, os carros de serviço estão tendo problemas com a Polícia Rodoviária Federal, né? Também, mas porque aí não pode transportar. Então, assim, tanto a Demutran quanto a Polícia Rodoviária Federal, o DENIT, né? Esses órgãos têm que ouvir a população. Por quê? Nós precisamos dos serviços básicos, né? E esses veículos precisam transportar essas escadas, esses equipamentos, precisam ter a livre parada, né? Mas também a gente precisa conversar com os seus funcionários, com os funcionários da empresa, como a gente tem esse projeto também, que a gente vai para as empresas, que a gente participa da CIPA, que é a Semana Interna de Prevenção de Acidentes.
A gente já participou na Brisanete, na Guararapes e na Guanabara, onde a gente chama a atenção desses motoristas para o bom senso. A gente precisa só de um pouco de bom senso, um pouco de pensar no outro, né? Ter um respeito pelo outro. Eu Sim. parando meu carro ali, eu vou estar prejudicando o pedestre, eu vou estar prejudicando o ciclista, eu vou estar prejudicando o outro motorista. Como eu sou motorista também, eu percebo agora no Norte Shopping. Você vai no ponto de embarque e desembarque do Norte Shopping, tem um cara lá fazendo fila dupla. Ele não tá pensando naqueles 25 carros que estão ali esperando. Todo mundo tá querendo desembarcar. Então, quando for fazer a parada, tem que pensar no coletivo. Ontem mesmo também, ali na estação do Nova Natal, aqui na zona norte de Natal, um senhor parou na frente da padaria. Tinha um carro estacionado na frente da padaria, como você falou aí, e o outro senhor parou o carro do outro lado. E engarrafou ali o entorno da estação do Nova Natal, porque o senhorzinho parou para comprar pão. Quer dizer, então vamos parar para pensar que as nossas ações, né? A gente tá e vive numa sociedade conectada que precisamos realmente se atentar. Se for preciso, inclusive eu estou até propondo ao Conselho Estadual de Trânsito para que bote os motoristas para voltar para a autoescola. Porque as pessoas não estão esquecidas, né? Eu vi também nos blogs o pessoal reclamando que não, eu fui multado porque eu não liguei a seta. Tem que ligar a seta quando você vai trocar de faixa, quando você tem que entrar com antecedência. Então, assim, são coisas básicas que os motoristas reclamam, Não, aproveitam o embate para colocar, Sim, não é óbvio. mas estão descumprindo, entende? A gente normalmente, eu pelo menos, eu prezo por estar sempre procurando ajudar. Sim. Cometo erros, todos cometem, todos nós, você comete, Sim. Edson comete, eu cometo. Sim. Mas o que eu costumo questionar muitas vezes são, por conta de algumas inadequações, os erros acabam se sucedendo. Sim. E a pessoa fica tipo, não, eu vou fazer. Vou citar novamente a ciclofaixa, que é o que acontece mais aqui. E é o que eu recebo de reclamações diretas. Por exemplo, na Avenida Flores Silvestres. Uma avenida bastante larga, com um canteiro central também bem adequado, e colocaram a ciclofaixa de um lado e de outro, com 1 metro e pouco, passando em frente às residências. Aí vem a famosa... eu sei que o que você colocou é bem colocado. O carro não é para ficar na rua. O carro é para entrar e sair de casa. Hoje em dia, com a insegurança que nós temos, a grande maioria das pessoas faz a famosa parada rapidinha, na porta da sua própria residência. Ele para até às vezes na própria calçada rebaixada, o que também é proibido, né? Mas eu mesmo canso de parar na calçada rebaixada da minha casa para descer com uma compra, entregar e voltar. Na minha rua, nem tanto problema, mas enfim, não deveria passar. Mas a minha porta é toda rebaixada, porque eu tenho 2 portões de entrada de garagem, então a minha calçada é totalmente rebaixada. Então, onde eu for parar em frente à minha casa, eu estou errado, eu tenho que entrar. Só que nessas entradas e saídas é onde acontecem, a gente vê aí, vários índices de assaltos e tudo mais. Então a pessoa não pode nem parar em frente à sua casa, descer para olhar, não vem ninguém, entra no portão, pega, vai deixar ou vai buscar o que tinha que buscar e já sai. Coisa de 3 minutos, 5 minutos Sim. que vai parar. Por quê? Ele está exatamente sobre a ciclofaixa que passa na porta da casa dele. Está aqui o meu amigo Edson, que inclusive na porta da casa, na tua casa ainda não desceu a ciclofaixa porque para na Flores, né? Já desceu, mas eles colocaram do outro lado. Agora colocaram do outro lado. Quer dizer, uma ciclofaixa vem assim, E a em outra frente às outras casas, e a outra vem no outro sentido já, em lugares que Então, não tem assim, muitas casas. para não fugir muito e pegar o gancho do que você está falando, a gente, no último dia 30 de agosto, tivemos essa reunião com as secretarias, assim, vimos com muito bons olhos a disponibilidade deles em aceitar a nossa ajuda, né, diríamos assim. A participação popular também é muito importante. E Isso nós, que e eu nós, muito reclamo. e nós, Porque eles não chamam. é isso que a Cisne é especialista, então vamos se unir, né? Vamos aqui pra isso. A gente recebeu o plano cicloviário de São Gonçalo, que foi criado um plano cicloviário, então a gente vai estar fazendo estudo em cima desse plano cicloviário para apresentar as contrapropostas baseados no que a população também quer, entende? A gente pode achar um caminho, né? Como tem ciclofaixas e ciclorotas dentro do bairro, sempre é possível fazer. Desde que a comunidade entenda que a segurança viária tem que ser para todos. Então a gente pode ceder, é que a gente diz assim, a gente pode perder para ganhar. Podemos diminuir a ciclofaixa onde for possível, podemos trocar por uma ciclorota em detrimento do aumento do plano cicloviário. Eu não lembro o nome da rua, que quando tive essas reuniões, teve um atropelamento de um ciclista, eu vi a certa vez a transmissão ao vivo,
É aquela rua da lateral da Capricórnio, antiga Capricórnio. Eles acabaram Deve de... ser a... Isso. Eu tô tentando lembrar o nome dela, que eu sei qual é o nome daquela. Pronto, Eu sei qual é a rua e sei o pronto, nome dela. Da daqui a lateral da pouco sai. Capricórnio que sai na BR-101. Aquela via ela é muito importante para os ciclistas, porque os ciclistas que vão para o trabalho, que trabalham no centro industrial, que vão para a zona norte de Natal, que não querem evitar, e até Extremóis, então é uma via muito importante que a prefeitura já poderia ter colocado. Mas Professora Carmélia. Professora Carmélia. Então tem até um ofício aqui registrado, especificamente para a professora Carmélia, porque, tipo, é muito mais importante aquela avenida ali, porque os veículos estão em alta velocidade, tem uma proteção para o ciclista. Ali muito arriscado. Quando eu fechei a boca, quando eu mandei o ofício, o ciclista foi atropelado, transmissão no Via Certa Natal. Então, assim, são coisas que a gente pode ceder um pouco dentro, lá perto dos comércios, fazer os pontos de embarque e desembarque, fazer alguns estacionamentos. Também ganhar, como no plano cicloviário, tem a questão dos parklets, que é uma vaga viva, onde você pode colocar cadeiras para as pessoas sentarem, pode colocar, pode arborizar, pode colocar bicicletários, para estimular as pessoas a irem estacionar sua bicicleta também. Então a gente pode ganhar estacionamento, o motorista também pode ganhar todo o bairro ficar satisfeito. E o que eu mais reclamo é exatamente que tudo isso que eu falei, Todo todas mundo essas ganha, né? ideias que a gente colocou em reunião, a comunidade não é chamada. Isso. Essas são reuniões normalmente internas, onde eles decidem, e o que me causou maior revolta, inclusive, no dia da reunião, foi o fato deles dizerem que fizeram uma pesquisa. Aí eu fui às ruas, eu fui ao comércio perguntar. De 50, uns 3 ou 4 me disseram, não, eles perguntaram o que eu achava, se era legal ter uma ciclovia ou não. Ciclofaixa, no caso. Isso. Que eles chamam de ciclovia, mas seria De ciclofaixa. maneira geral. Genérico. O que eles acharam de ter uma ciclovia aqui no bairro? Eu achei legal. Uns 3 ou 4, de 50. E eu fiz uma amostragem em vários pontos, né? Aí a gente levou, César participou dessa reunião, que é o presidente da associação, Josivan Hélio, que apresentou o documento antes da pintura, o que revolta a população do bairro Jardins, na sua grande maioria, e normalmente eu que levo a bordoada, mas eu recebo várias reclamações de várias pessoas, inclusive do comércio, falam assim, pô, ninguém veio perguntar, e agora estão dizendo que fizeram. E aí fazer pesquisa, depois que o negócio está pronto, é tarde demais, já está pintado. Então havia tempo de se resolver e não foi resolvido. Mas enfim, eu entendo o lance das... Eu sou a favor da multa. Eu sou uma das pessoas a favor de que o infrator seja multado, porque eu vejo muita infração de trânsito. Cometo algumas, às vezes, inadvertidamente, e outras vezes até sabendo que está errado, mas acabo cometendo, né, por falta de fiscalização também. Então não sou nenhum santo, não. Não vou dizer que eu estou aqui, que eu sou 100% santo. Não. Mas se houvesse uma parceria, vamos dizer, melhor, entre população e, no caso de Natal, STTU, no caso daqui, Demutran, que as pessoas conversassem, por exemplo, com o comércio, não precisa falar com o motorista, mas chega para o comerciante, olha, aqui infelizmente não vai poder, pede para o seu cliente fazer isso. É uma conversa que até para a gente é interessante, só que isso não é feito, é sempre a ferro e fogo. Esse movimento que foi feito de se fazer a abordagem e de querer mostrar para as pessoas, isso só foi feito aqui na feira. Na Feira Livre foi feito por quê? Porque o pessoal começava a andar em mão dupla pela contramão devido à feira. Eu dei sugestões de que então a feira não começasse às 9 horas da manhã a ser montada num sábado, já que a feira é no domingo. Né? Poderia ser montada depois das 6 da tarde. Sim. Ele teria a madrugada inteira para montar a feira. Senso, né? É o que eu disse no início, o bom senso, porque ali a feira atrapalha inclusive a própria ciclofaixa. Exatamente. Porque ela tapa tudinho, tudo. O comércio não pode mais funcionar, porque só passa pelo outro lado. Eu sei, tem vias de acesso lateral, então eu normalmente pego a via de acesso lateral. Eu nunca fiz aquela contramão, porque eu sou contra isso. Pego as vias de acesso lateral, mas às vezes você dá uma volta muito maior por uma coisa que você não tem culpa. A feira é importante para o bairro, e eu sou usuário da feira, mas essa feira poderia ter sido montada à noite. É assim, em grande parte, no sul e sudeste, ninguém vê... A feira começa a ser montada 1 hora da manhã. Para 5, 6 horas da manhã já está vendendo coisa. Mas se você começar a montar a feira 9 horas da noite, no caso seria a censura aqui, né?
vai lá e fala, opa, negativo, se montar vai tomar multa. Madrugada. Entendeu? Tem que ser feito de madrugada. Aqui não precisaria ser feito de madrugada, porque o mercado fecha o quê? No máximo 9 horas da noite tá fechado. Os dois supermercados que pega logo os dois, né? Por falta de um, pega logo os dois. Os dois supermercados fecham às 9 horas da noite. Tem uma casa de festas que é a mais prejudicada. Aí o cara pega e fala, não, mas eu não monto barraca em frente à casa de festa. Deixo 5 ou 6 vagas de barraca. Pô, mas vai 10 carros. Isso. Entendeu? Como é que você vai, né? Deixar 4 ou 5 lugares. Então, o bom senso, a conversa, o diálogo Com certeza. poderia ter sido feito, e a gente já até sugeriu a mudança da feira para uma outra rua que tem muito menos trânsito e poderia ter um comprimento adequado para a feira também, que seria paralela ali em frente ao colégio. Aquela rua é muito menos movimentada. E se pegasse dali, mas aí o dono da padaria já não quer. Entendeu? Aí começa aquele negócio do que a gente está falando. Bom, mas continuando aqui, projetos efetivos para ciclovia, ciclofaixa e tudo mais, já estão sendo apresentados, Natal, São Gonçalo, conta um pouco disso para a gente. Então, no último dia 30 de agosto, nós recebemos, né, nessa reunião, nós recebemos o plano cicloviário de São Gonçalo. Eu ainda não tive condições de lê-lo ainda, acho que tem umas 200 ou 400 páginas, mas a gente vai fazer uma análise desse plano cicloviário, né, que é o que você falou. Às vezes a parte técnica, né, a empresa, como você falou, a Certare é uma empresa gabaritada, né, inclusive é de Fortaleza, salvo engano. Fortaleza é a capital hoje premiada internacionalmente, inclusive, ao qual nós tentamos nos espelhar nas conquistas que Fortaleza avançou na mobilidade ativa. Tem essa parte técnica, mas a particularidade de Fortaleza para Natal é totalmente diferente para São Gonçalo, muito mais. Então a gente tem que adequar esse plano cicloviário ao que as pessoas estão falando. Assim como você é bombardeado, eu também fui bombardeado, por isso que estou aqui para estar prestando conta, né? É verdade. Então, assim, de imediato, mas vocês, a gente já tomou as iniciativas. Assim, da associação, quando foi feito esse planejamento para a ciclofaixa? Não nos chamaram, não nos chamaram, infelizmente. Deveria ter nos chamado. Talvez eles tenham se inspirado no nosso trabalho que tem em Natal, mas eles não perceberam que nós participamos ativamente na discussão desses projetos de Natal, né? Com erro ou sem erro, a gente estava lá participando. A gente tá lá participando. Pelo menos isso, também né? tem erro, né? E também não é uma particularidade de São Gonçalo a falta de diálogo do poder público. É isso que a gente sempre tá debatendo, sempre está cobrando. Tem que chamar a sociedade. A sociedade também tem que participar. A sociedade civil e quem vai usar também. Exatamente, né? são nossos lares, são nossas casas, né? O nosso comércio. E às vezes tem umas ideias bacanas, né? Porque falar, se pode fizer agregar, assim, exatamente. Né? Acaba modificando um pouco o projeto, mas trazendo mais benefício. Fazendo assim uma equidade, né? Isso. Entre... De imediato, a gente já na reunião, já pedimos a criação de um Conselho Municipal de Mobilidade Urbana, ao qual já aqui indicamos... Em São Gonçalo, no caso? Isso, aqui em São Gonçalo. Igual pedimos em Natal. Estou aguardando a resposta do Demutran. Inclusive, indicamos o nosso presidente, que eu quero mandar um abraço, nosso amigo Barba, né? Que ele é um atleta aqui do município de São Gonçalo e o atual presidente da CISGA, Associação de Ciclismo de São Gonçalo do Amarante, ao qual também está em parceria com a gente. Também mandar um abraço para nossa amiga Iraneide faz parte, né? Do Cataventos, Mandar um abraço também para Nathalie Letícia, nossa ciclista mirim. E a gente quer a criação desse conselho justamente para ouvir a população, não só ciclistas, né? Porque senão a gente vai estar tratando só do nosso próprio umbigo, né? Como eu te falei, a gente precisa ouvir os pedestres, ouvir as pessoas, a questão de portadores de necessidades especiais, né? Para ver a questão da acessibilidade desses pontos, como você bem citou. Ouvir os moradores, ouvir os comerciantes, para que a gente chegue a um denominador comum e possa adaptar esse projeto à realidade de Jardins, que não vai ser igual a nenhum. A nossa ideia já inicial é como eu te falei, eu acho que se adequaria muito o que a gente fez ali na Avenida Praia de Ponta Negra e na Avenida Deodoro, em Natal. Ou a própria Rio Branco, que a gente também, você falou do ônibus e tal, que a Deodoro, a Rio Branco, a ciclovia é na esquerda. Para não ter o conflito com o ônibus também e não atrapalhar o embarque e desembarque de passageiros. Então, através desse conselho, a gente poderia estar levando essas discussões, né? E é obrigação do poder público nos ouvir, né? Que nós somos a população. E os mais interessados, né? Porque o poder público mesmo, você não vai ver quase ninguém deles andando de bicicleta. Né? Exatamente. Mas tem alguns, inclusive, nessa discussão, tem uns agentes de trânsito de Natal que moram aqui no bairro Jardins, né? Eles conhecem a nossa luta, queriam estar aqui hoje, mas infelizmente não foi possível, né?
e trabalham na STTU de Natal, que usam a bicicleta, é ciclista, também tem os ciclistas que a Sofrem gente vai na encontrando. pele, né? Sofrem na pele, que a gente fala. A respeito de São Gonçalo, de imediato a gente protocolamos ofícios, estamos aguardando resposta dessas secretarias a respeito da RN 160. Notificamos o município e notificamos o Detran para a questão desses acidentes que estão acontecendo na RN 160. Não só em São Gonçalo do Amarante, mas também em Extremóis, que é uma rodovia só, que tem muitos acidentes, falta de respeito à faixa de pedestre, aí entra, né, a questão da multa aos motoristas como forma de educar e chamar atenção para esses acidentes. Estamos discutindo também em São Gonçalo do Amarante a ponte de Uruaçu, a nova ponte, como você falou lá no projeto de Jardins, foi um recurso internacional. A ponte de Uruaçu é um recurso advindo do Ministério das Cidades, que passa pela Caixa Econômica. Olha o absurdo que aconteceu. Nós temos uma lei, a Lei Nacional de Mobilidade Urbana, o próprio Estatuto do Ministério das Cidades diz que toda a verba que sair de lá tem que sair contemplando a questão da mobilidade urbana, a mobilidade ativa. Eu ia entrar nisso agora. Aí a prefeitura, a ponte vai ser construída sem ciclovia. Então, assim, a gente já de imediato já demonstramos a nossa revolta, já protocolamos esse ofício cobrando quanto a isso, ao cumprimento da própria lei do governo federal. Então, se o governo federal está mandando aquela verba, ele tem que cumprir a lei que ele criou, né? O ente é o caso da ponte de Igapó aqui, que você também não tem. Né? Você tem uma passagem para pedestre, né? Exatamente. Só, mas não tem nada, e você vê quantos e quantos acidentes já aconteceram. Não vou falar nem de moto, porque a moto é parte de trânsito normal, né? Só tá numa motocicleta. Mas assim, de pessoas de bicicleta que sofreram. Agora, a partir da ponte, já tem uma ciclofaixa que está sendo... Ciclofaixa não, é na ponte de né? Igapó, inclusive a Felizardo Moura foi onde eu me tornei cicloativista, né? Diante dos acidentes, era morador do bairro Nordeste, sou praticamente nascido no bairro Nordeste Quintas, e eu vi aqueles acidentes acontecerem ali. Por pedalar, a gente via as reportagens. Não, o ciclista andava do lado do caminhão, o ciclista atropelou um caminhão. Eu fiquei, que absurdo é esse? A própria cultura da sociedade sempre tende a culpar o ciclista. Se você observar quando tem uns comentários... porque ele vai dizer, né? Ali é lugar para carro e caminhão. Lugar para carro e caminhão, né? exatamente. Mas só que nós também temos nossos carros, temos nossos caminhões e vamos de bicicleta porque é uma opção de saúde da pessoa. Então, como nós vivemos em sociedade, todos têm o direito de ir e vir da forma que quiser. Principalmente priorizando o que diz o próprio Estatuto das Cidades, a Lei Nacional de Mobilidade Urbana e o Código de Trânsito Brasileiro, que diz que o maior deve preservar o menor. O menor sempre, né? Porque começa pelos animais, então, depois, né? Pessoas com deficiência. É uma grande vitória para a gente ter participado desse projeto, ativamente desse projeto da Felizardo Moura, onde vai ter calçada, ciclovia e corredor de ônibus. Não foi possível fazer mais, porque problemas... de espaço, né? Que deveria ter os 2 corredores, mas vai ter a faixa reversível ali, uma quinta faixa que vai ser nos horários de pico, vai dar fluidez ao transporte público, aquilo que eu falei para você da memória. Então a gente não pensa só no próprio umbigo, a gente pensa mobilidade urbana para todos, né? O transporte público, a melhoria do transporte público vai contribuir para ter menos carro na rua. Aquele cidadão que vai de bicicleta é um carro a menos na rua. Então é melhor para você que vai no seu carro com sua empresa, instalar a sua internet e vai conseguir fazer o seu trabalho mais rápido. Fluidez maior, vai ter fluidez maior. Porque o ciclista, como a gente costuma dizer, o motorista é um pedestre. E nem todo motorista é pedestre, nem todo pedestre é motorista, né? Isso. Mas, por via de regra normal, você é pedestre quando está fora do carro e motorista quando está dentro. Mas os comportamentos são diferentes quando cada um... Isso é próprio do ser humano, infelizmente, né? Isso. Por uma questão de educação que já vem de centenas de anos e a gente tem que ir mudando aos poucos, né? Porque quando você está pedestre, você não pensa quando você é motorista ao parar numa faixa de pedestre. Vejo muitos passarem, vejo gente frenando já em cima da faixa, não diminui velocidade para poder... Mas quando você é o pedestre e quer atravessar, você fica xingando o motorista que não fez isso, mas não olha pro próprio rabeto, né? Quando tá, importante a gente também tá dentro do carro, né? Chamar a atenção dos motoristas, porque quando se aproximar de uma faixa de pedestre, obrigatoriamente, conforme o Estatuto, o Código de Trânsito Brasileiro, tem que se passar na faixa de pedestre com a menor velocidade possível, 30 estourando 40 km por hora, porque em qualquer tipo de no pedestre passar correndo, alguma coisa, a responsabilidade é do motorista, né? Porque ele tem carteira de motorista, o pedestre não. Mas ao mesmo tempo que a gente faz isso, também a gente cobra os pedestres que tenham cuidado na faixa de pedestre, tenham prudência, porque a sua vida está sendo colocada. E que muitas vezes ele também é um motorista. Né? Aproveito também para puxar as orelhas também 2 ciclistas que não descem da bicicleta. Passar na faixa de pedestre, o ciclista tem que descer da bicicleta e passar Sim, na já faixa vi várias vezes, empurrando. né?
Ciclista também não pode passar no sinal vermelho, porque pode causar, tem acontecido, a gente tomou uma bronca lá da STTU em Natal, vários acidentes lá, sinistros de trânsito que aconteceram, porque os ciclistas estão passando no sinal vermelho. Então não tem o que dizer para o departamento técnico. Um abraço, meu amigo João, lá do setor de estatística da STTU, que puxou minha orelha porque os ciclistas estão cometendo algumas infrações. Alguns casos, né? É porque de bicicleta ele acha que é muito mais fácil fazer aquela, né? Mas Vai é dando muito jeitinho entre perigoso, os é uma carros, colisão né? frontal, você tá passando ali, então assim Porque os carros. nem todo motorista é ciclista, mas numa grande parte os ciclistas são motoristas, né? Exatamente. E E na questão da ponte de Igapó, como eu falei para você, a gente teve uma ação civil pública, a qual perdemos para o DENIT. E o DENIT, mais uma vez, infelizmente, se demonstra um órgão que não dialoga com a sociedade e não tem a sensibilidade de perceber a gravidade que é interromper a ponte de Igapó nesse momento. Assim, a sociedade está sofrendo com essa obra da Felizardo Moro, já teve essa interdição. Foi uma interdição, de certa forma, também desnecessária da ponte, passou um monte de tempo fechado, não fizeram nada. na ideia que, inclusive, a gente comentou no começo do programa, era exatamente isso. Já que vai fechar a ponte, Já já que vai deixar um lado só funcionando, vai prejudicar a população, já poderiam ter feito aquela Isso. base da ponte todinha, estaria pronta junto com a obra, depois interditaria o outro lado, que seria a segunda parte da obra, que seria agora, né? Isso. Seria a segunda, interditaria o outro lado, a parte que já estava pronta ficava usando fluxo, com mais um pouquinho de dor de cabeça, de problema, e aí, quando terminasse a obra como um todo, terminaria a ponte também como um todo, ou se não terminasse a ponte, seria coisa de mais uns 30, 40 dias. Agora você imagina Ter feito os mais projetos um paralelos. ano de sofrimento. É. E para finalizar, que a gente já está estourando o horário, Certo. eu queria que você falasse um pouco, e eu vejo uma problemática muito grande em relação à ciclofaixa que tem ali na Ponte de Todos, né? Na Ponte Nova, que ela é muito estreita, Sim. e também ali na Praia do Meio, na Praia do Meio não, na descida da ponte ali, que é Santos Reis, ela também continua estreita e só depois é que ela vai alargar. Tem acontecido muito problema por ali com relação a isso? Infelizmente, nós tivemos 3 mortes registradas recentemente, né, na ponte, e algo inexplicável. As câmeras não pegaram, né? E a gente a gente pede até os ciclistas que evitem desenvolver velocidades ali naquela ponte, porque assim como os motoristas também descem em alta velocidade, os ciclistas também estão descendo em alta velocidade. Tem Só que o ciclista... ciclista o radar não pega. Né? Exatamente. Tem ciclista que tá descendo ali a 70, 80 km por hora, só pra você ter uma ideia, né? Então, assim, tem que fazer também a reflexão, ao mesmo tempo que a gente cobra da STTU, que controle os motoristas, que cobre dos motoristas, que atue os motoristas, também o ciclista precisa botar a mão na consciência, né? Recentemente eu sou bombardeado, pra mim você ia falar isso também, teve um ciclista descendo na contramão ali, Eu vi. e ele mesmo filmou Nem e lembrei. eu quero pegar esse cara. Se alguém conhecer ele aí, manda pra mim que eu quero pegar, eu quero ter uma conversinha com ele. Porque Pra onde você. eu vou, eu sou bombardeado com aquele tipo de imagem. Então, lamentável, né? A E situação do que até tá bateu de acontecendo. frente, né? Doido. Bateu de frente com outro ciclista, então é uma coisa absurda. Então, é pra chamar atenção mesmo, pra que a gente também se atente para as regras de trânsito, né? Então, assim como a gente está discutindo aqui nos Jardins, toda a região metropolitana, Mossoró está tendo sinistro de trânsito com ciclistas, né? Mossoró, nas estradas do RN. João Câmara teve aquela tragédia o ano passado de Páscoa, que morreram 3 ciclistas de uma vez, um motorista embriagado. Então, assim, chamar atenção mesmo, sacolejar a sociedade para a questão do tocou num respeito, ponto né? A muito vida. importante. Você tocou num ponto muito importante que eu não ia passar batido, mas quando você falou em motorista embriagado, eu recebi alguns relatos, eu não sei se são verdadeiros ou não, mas de que tem alguns ciclistas também que vão fazer o seu passeio, qualquer coisa, e na garrafinha vai um mezinho, como diz o outro, né? E aí, então, eu acho que eles também precisam dessa conscientização, porque ele está sob 2 rodas. Para ele se desequilibrar, a gente andando sobre 2 pés, né? A pessoa toma uma, já fica desequilibrado, porque o problema está, né? Verdade. No labirinto, está na cabeça. E aí você, ciclista, que gosta de tomar aquele famoso gorozinho, rapaz, quando for pedalar, não faça isso, Evite, não. evite. Né? Se for pedalar, não beba, né? Como diz no volante. Principalmente se for para as vias, né? Onde tem um tráfego intenso. Em qualquer trânsito, lugar, Em né? qualquer Porque lugar a é gente perigoso. não deve, Verdade. porque você está andando numa rua tranquila, uma criança atravessa, você não está tão atento, né? Assim como acontece com o veículo, com o carro. A bicicleta também pode ser um meio Então, assim, uma arma na mão de quem não A tem a gente já responsabilidade. notificou a STTU, já abrimos o diálogo novamente com essa questão da ponte, né?
que é a questão de chamar a atenção e sinalizar para que o ciclista reduza a velocidade. Assim como os próprios motoristas também, que ali na ponte não só o que está acontecendo com os ciclistas, mas está havendo engavetamentos, porque os motoristas descem com alta velocidade e ali embaixo tem um sinal, né? Infelizmente, os motoristas também não entendem a questão da velocidade, que não pode. Velocidade e fluidez não tem relação nenhuma. Com certeza. A gente tem que andar todos no mesmo nível de velocidade para evitar acidentes, né? E com muita prudência, claro. Com certeza. Bom, para finalizar, eu vou fazer o comentário aqui de Iraneide, né, que está acompanhando aqui. Ela coloca, obrigada, presidente Fabiano, quero agradecer também na qualidade de ouvinte e principalmente de ciclista. A mim, muito obrigado pelo espaço no seu programa para abordar a discussão sobre esse tema tão complexo, né, complicado de ciclovias e ciclofaixas. Enfim, da viabilidade e de mobilidade urbana para os ciclistas também. Bom, Iraneide, eu não lhe conheço pessoalmente, mas se você não acompanha a nossa FM Jardins, o programa Papo Reto está aberto para qualquer tipo de debate, independente de política ou não. A gente está aqui, o Papo Reto aberto todos os sábados a partir das 14 horas. Pode entrar em contato comigo, com a nossa FM Jardins, com o Tony Edson, agendar. A gente está aqui para falar de tudo um pouco. A gente não tem lado, eu não sou nem do lado do ciclista, nem do lado do motorista. Eu sou do lado da verdade, a gente quer aqui falar e ter um papo assim, franco, direto, bacana, sem tecer nenhum tipo de comentário que possa ser jocoso ou que possa denegrir a imagem de quem quer que seja, independente de que lado político a pessoa esteja. Então, agradecer você pela sua participação e deixar aí o finalzinho do programa para que o nosso Fabiano possa aí tecer suas considerações finais. Então, diante desse debate muito proveitoso, eu quero agradecer, né, o espaço da nossa FM Jardins, né, disponibilizado para a CIRNE, e convidar todos a conhecer o nosso trabalho, que está lá publicado, né, nossos ofícios estão... Só esse ano nós temos mais de 50 ofícios registrados nos órgãos públicos, mais variados órgãos públicos, a respeito da segurança viária, não só para São Gonçalo do Amarante, mas toda a região metropolitana. O mesmo problema que está acontecendo nessa ponte nova que vai ser construída aqui, tem a Via Verde que está sendo construída em Parnamirim, que já não está atendendo também aos preceitos de mobilidade urbana, né? Então, a gente tende a agradecer e convidar todos a conhecer a nossa página, @Somos Todos a CIRNE. Anota para mim aí, depois eu vou botar no... Somos Todos a CIRNE, ACIRN. E lá você vai ver o nosso mais variado trabalho, que a gente faz esse trabalho educativo com motoristas, com ciclistas, com as crianças nas escolas, né? A gente faz todo esse trabalho de conscientização e a CIRNE hoje ela é um case de sucesso, né? Tipo, a gente consegue entrar nos mais variados órgãos públicos, né? E não só criticar, eu acho que o importante é isso, é fazer a crítica construtiva, é fazer o debate proveitoso para que... Mostrando os erros e levando algumas soluções, apresentando as sugestões e as soluções de forma também técnica, né? Inclusive meu vice-presidente, ele é mestre e é professor da UFRN, ele é especialista em mobilidade urbana, né? Professor Rubens Ramos, né? Tem o nosso Carlos Milhó, que é diretor de engenharia da STTU, né? Nós temos ele lá na STTU. Então, gente qualificada. Gente qualificada para a gente apresentar. E a todas as suas críticas que você apresentou, a gente vai ser colocada. Vamos ouvir a população para a gente fazer esse debate e fazer essas adaptações que eu acredito que seja possível. O que é importante, inclusive, após você fazer isso, nossa FM Jardim está aqui disponível e aberto para você trazer essas soluções aí, o que vocês conversaram, para que a gente possa, junto a Câmara dos Vereadores, que é o nosso primeiro passo, né? Fazer uma audiência, se for o caso, uma audiência pública, para que se discuta, né? Soluções que tragam a viabilidade urbana e humana, né? E que também contemple aí a sociedade como um todo, né? Nem para A nem para B, mas se tiver um meio termo, que é o ponto melhor, né, que seria o ideal, né? Você disse que não era nem de um lado nem do outro, mas já está do nosso lado já. Mais um pouquinho, mais 2 horinhas você fica do nosso lado. Já está falando nosso slogan. Eu não sei andar muito de bicicleta não, mas vamos lá, a gente aprende. Pedalzinho aprende. Andar eu sei, só não tenho muita confiança. A gente tem projetos também para colocar nas empresas, né? Os trabalhadores poderem se deslocar de bicicleta, porque o trabalhador vai ter mais saúde e vai ter menos custo para a empresa, então você vai falar isso para meus meninos carregando de cada de 7 metros nas costas em cima da bicicleta. Mas então, eu quero agradecer a minha amiga Kelly aqui do bairro, né, que indicou a gente participar aqui, a galera do
do Pedal Cataventos, Cata História, Pedal Livre, né? Quero agradecer também a nossa ouvinte, a nossa diretora da CIRNE e conselheira do CETRAN, Rosivane Barreto, que esteve aqui nos protestos, né? Que os ciclistas cobraram segurança. A gente também está aguardando uma reunião com a Secretaria de Segurança Pública a respeito dessa segurança que está acontecendo no entorno do aeroporto. Não sei se vocês estão por dentro também. Sim, sim. A gente tem apresentado soluções, pedimos a implantação de uma base fixa lá, ali naquele aeroporto, não aquele ônibus, mas alguns policiais, algumas pessoas da segurança pública não concordam com esse método. Então que se coloque uma viatura fixa, que se crie um corredor turístico, né, de segurança do aeroporto até Pipa, ou do aeroporto até Ponta Negra, que as pessoas saibam que aquele ali vai ter 24 horas uma viatura naquele trecho, não saia daquele trecho, porque ali é onde está entrando boa parte do PIB do estado do Rio Grande do Norte, que é o turismo, né? Uhum. Essas pessoas precisam ter sua integridade preservada, né? Então, assim, a gente tem que fazer esse dever de casa e, por consequência, a gente vai estar ajudando o ciclista e o cidadão que está se deslocando naquele trecho, né? Então, a gente já tem esses projetos também apresentados para a Secretaria de Segurança Pública. Com certeza. E quando esse fórum, digamos assim, for feito, eu vou fazer questão de convidar, se for possível, a participação dele, porque ele depende de terceiros também, né, de autoridades superiores. O nosso comandante do 16º Batalhão, Iveson, da qual eu prezo da amizade dele, né, e vejo nele uma pessoa muito ponderada, uma pessoa muito aberta à conversação, e de repente ele também fazer, pelo menos aqui na parte que determina o 16º Batalhão, dentro de São Gonçalo do Amarante, com certeza ele vai estar aberto a esse diálogo e a fazer alguma coisa que possa ajudar não só o turismo como um todo, o ciclista como um todo, e até o trânsito também, porque Isso. Apesar dele não ser da área de trânsito, mas a Polícia Militar faz parte aí do contexto geral da segurança pública, né? Então agradecer a sua participação mais uma vez. Quer falar mais alguma coisa? Não, fica à vontade. os agradecimentos são muitas coisas, mas basicamente é isso daí. Pronto. Esperar que Outras em outra oportunidades poderão haver, trazer soluções. trazer algumas sugestões também para que a gente coloque. Se quiser fazer aqui uma mesinha redonda, um podcast aí com o pessoal do ciclismo, o pessoal do Demutran, Potineto está convidado, ou algum assessor seu, alguém do Demutran que queira participar de um bate-papo, um debate. Um debate como foi feito agora, onde eu discordo de alguma coisa, você de outra, mas ninguém está errado nem ninguém está certo. Exato. O que a gente está fazendo aqui é um diálogo para melhorar a qualidade de vida do nosso povo, a nossa qualidade de vida e dos nossos familiares, não é verdade? Então eu quero agradecer a presença do Fabiano aqui. Deixamos aqui a nossa FM Jardins, o programa Papo Reto aberto aí para quando vocês quiserem vir bater esse papo aqui. E agradecer a Deus por mais esse dia, por mais esse programa. Agradecer a todos vocês que participaram do nosso programa, que interagiram com o nosso programa, prometendo voltar no próximo sábado, se Deus assim o permitir, com mais um Papo Reto. Fiquem todos com Deus e até o próximo sábado. E vamos vivendo a vida na bicicleta, no carro, a pé, mas o importante é o respeito mútuo entre todos nós. Acabamos de apresentar Papo Reto com Antero Matos. A nossa FM Jardins está com o novo número de WhatsApp, 849-9195-4848. Anote aí, 849-9195-4848. Nossa FM Jardins, conectada com você. Todas as quintas, a partir das 19 horas aqui na nossa FM Jardins, você tem encontro marcado com a informação, debates, entrevistas e muito mais. Politicamente Correto, com Helder Batalha e Gabriela Trajano. Contamos com a sua participação. Tá procurando uma internet de qualidade e preço justo? Digitec Internet. O que já é bom ficou ainda melhor. A Digitec Fibra Ótica traz uma conexão com maior desempenho e muita tecnologia, com um suporte técnico diferenciado que nenhuma outra pode oferecer. Vem pra Digitec e desfrute de uma internet de alta qualidade. Ligue 36140984 ou mande um WhatsApp 987947110 e agende a sua instalação. Digitec Internet, a internet levada a sério.
Todas as terças, a partir das 7 da noite, você vai estar de frente com o Gari. Entrevistas, informações, entretenimento e muito mais. Programa De Frente com o Gari. Apresentação, professor Tiago Gari. Aqui, na nossa FM Jardim. Programa De Frente com o Gari. Seja encontrado com facilidade. Guia Comercial do bairro Jardins. Você comerciante ou prestador de serviço, ajudamos seu cliente a encontrar você com facilidade e toda a confiança pra te oferecer. Guia Comercial do bairro Jardins. Você comerciante ou prestador de serviço, acesse o nosso site e se cadastre com custo zero. www.guiajardins.com.br. Todas as segundas, quartas e sextas, a partir das 19 horas, aqui na nossa FM Jardins. Programa Fato Sem Boato. Programa Fato Sem Boato. Você bem informado sobre as notícias de São Gonçalo do Amarante, Rio Grande do Norte e do Brasil. Fato Sem Boato. Prezando pela verdade dos fatos. Apresentação: Pastor Edmilson Gomes.